convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus, no capítulo 5. Nós vamos ler versículos 11 ao 14. Carta de Paulo aos Hebreus, versículos 11 a 14. Nós vamos nessa noite dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada O Discípulo Radical. No primeiro domingo de fevereiro, nós iniciamos ministrando, falando sobre a importância do discípulo e da discípula de Jesus ser inconformado. No domingo passado, tivemos a presença abençoada aqui do reverendo Welfane, lá da Igreja Metodista Central em Cataguases, trazendo uma palavra abençoadíssima para a nossa igreja, falando sobre sermos semelhantes a Jesus. Ou seja, o discípulo radical, ele precisa ser inconformado e ele precisa também ser semelhante a Jesus. E nessa noite nós queremos falar sobre outro tema muito importante, que se eu e você desejamos ser discípulos e discípulas radicais, nós precisamos ter, que é maturidade. Então acompanha comigo o texto da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 11 a 14. Todos que encontraram, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Baixa a sua cabeça, vamos orar e falar com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira, que fala ao nosso coração, nos direciona a vivermos em maturidade. Que nós possamos ser discípulos e discípulas radicais, que vivam em maturidade. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Paulo aos Hebreus tem falado muito comigo recentemente. Um texto lindíssimo, um texto maravilhoso do apóstolo Paulo, um tratado teológico lindo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um cara muito capacitado, um dos discípulos e apóstolos de Cristo mais letrados. Escreve esse texto lindíssimo, esse texto maravilhoso. Aqui no capítulo 5, especificamente, o apóstolo Paulo está falando sobre a soberania do sacerdócio de Cristo. Como Cristo é um sacerdote superior à antiga aliança. Ele está contrapondo a aliança antiga, que foi estabelecida lá no Antigo Testamento, com a nova aliança estabelecida em Jesus. Está escrevendo essa carta, esse texto denso, falando da importância da soberania de Cristo e como Ele é superior. Mas nós percebemos aqui que o povo hebreu estava com uma certa dificuldade em compreender a palavra, uma dificuldade em entender o texto. E o apóstolo Paulo, depois de falar e expor esse texto teológico pesado e importante para o crescimento na fé daqueles irmãos, ele precisa dar uma repreensão. Ele precisa trazer uma repreensão, porque ele percebeu que aquela comunidade, embora estivesse crescendo, ela crescia em números, mas não crescia em maturidade.
E é importante esse contexto para nós, porque se olharmos para o Brasil hoje, meus irmãos, minhas irmãs, e olharmos para o crescimento do povo cristão evangélico, nós vamos nos assustar com os números, que os números são maravilhosos, os números são lindos. Eu gosto muito de estudar essa área do senso religioso, de compreender o crescimento e espalhar da palavra de Deus em terras brasileiras. Só para vocês terem uma ideia dos números, na década de 90, o povo evangélico era 9% da população brasileira. Eu que nasci na década de 90, quando fui crescendo, não sei se você lembra disso, a gente tinha que quase explicar o que era evangélico, né? Pouca gente sabia. O evangélico era meio que estigmatizado, né? O evangélico é aquele cara que anda com a Bíblia debaixo do braço. Evangélico é aquele que usa tal roupa. E esses estigmas foram passando, o evangelho foi crescendo, sendo espalhado. E nos anos 2000... o censo religioso colocou que os evangélicos no Brasil eram 26 milhões. 26 milhões de pessoas que se autoproclamaram evangélicas, cristãs evangélicas. Em 10 anos, meus irmãos e minhas irmãs, de 2000 a 2010, o povo evangélico saiu de 26 milhões no Brasil para 42 milhões. 10 anos, 42 milhões de evangélicos. E os sociólogos, os geógrafos que estudam essa questão da estatística, os sociólogos da religião estão dizendo, fazendo um prognóstico, que em 2032, logo ali, os evangélicos serão maioria em nosso país. Olha que bênção isso. Eu acho uma bênção, eu confesso para os irmãos, acho muito bom isso. Como pastor, acho excelente o crescimento e o espalhar do evangelho, quanto mais pessoas aceitam e se identificam com o evangelho de Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Só que precisamos colocar um porém nesses números. Porque os números são frios, né? Os números não revelam a qualidade. Revelam a quantidade, mas não revelam a quantidade. E nós não precisamos ir muito longe para percebermos que não é proporcional o crescimento do povo evangélico com o crescimento de maturidade, de bênção e de justiça para o nosso país. Você concorda comigo? Você concorda comigo, sim ou não? Então, nós precisamos perceber, o crescimento do povo evangélico no Brasil tem gerado uma transformação, ou tem aumentado o número de escândalos, aumentado o número de injustiça, aumentado o número de cada vez mais falta de maturidade. E aí nós começamos a ler algumas pesquisas falando sobre algo importante, sobre a leitura da palavra de Deus. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos por um instituto famosíssimo em relação às pesquisas em meio aos cristãos, destacou que menos de 10% dos cristãos evangélicos leem a Bíblia constantemente e a conhecem. Menos de 10%. Tem uma prática, uma rotina sistemática de profundidade em relação à palavra, de profundidade de conhecimento em relação àquilo que se prega. Foi o mesmo apóstolo Paulo que nos chamou num propósito, que precisamos dar a razão da nossa fé. Mas esses números vão nos mostrando que essa explosão do número de evangélicos em nosso meio não simboliza automaticamente que estamos vivendo e sendo mais maduros. Por isso, precisamos questionar, precisamos refletir sobre esse crescimento sem maturidade. O apóstolo Paulo, quando fala aos hebreus aqui, e agora voltando para esse texto inicial, para a gente ter essa introdução, olha as palavras que ele usa aqui no versículo 12. De fato, embora esta estatura já devessem ser mestres. Apóstolo Paulo falando para os hebreus, olha, eu tenho muita coisa a falar para vocês, muita coisa difícil, muita coisa sólida, muito alimento profundo da palavra de Deus, mas vocês não estão compreendendo. O tempo passou, a caminhada andou, vocês já eram para ser mestres da palavra de Deus, mas ainda precisa que alguém lhe ensine os princípios elementares. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, confere aí na sua Bíblia, em Hebreus.
O apóstolo Paulo está falando, é preciso que seja pregado os princípios básicos, mesmo que vocês já estão há muito tempo na caminhada, estão precisando de leite. Quem toma leite, irmãos? Quem precisa de um alimento do leite como alimento vital da sua vida? Quem que é? Quem que é? Hã? A criança. A criança tem no leite materno o seu alimento fundamental. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre a maturidade desse povo aqui, hebreus, e podemos associar também para essa reflexão que estamos fazendo em relação ao nosso contexto, que infelizmente o crescimento espiritual não acontece junto com o crescimento numérico. Infelizmente, podemos nos encontrar nesse contexto aqui do apóstolo Paulo. Estamos precisando de leite, não de alimento sólido. Não consegue ensinar a outros, porque ainda somos crianças na fé. Mas o adulto, versículo 14, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Muitas vezes a nossa caminhada de fé, nossos passos, nossas posições são como crianças, porque não sabemos discernir o bem e o mal. Muitas vezes na nossa vida espiritual, nossas decisões, nossas posturas são infantis, porque nos falta maturidade espiritual. E aí tomamos as nossas decisões baseadas na nossa infantilidade, porque somente aquele que é adulto espiritualmente falando, que exerce constantemente, segundo o apóstolo Paulo está falando no versículo 14, torna-se apto para discernir. Então, para que eu e você tenhamos maturidade, é preciso que vivamos em exercício constante da nossa fé. Só que muitas vezes estamos como água parada. Água parada, estamos parados, não nos movimentamos. E água parada dá o quê, irmãos? Dá lodo, mais o quê? Dá dengue. Zika. Água parada só dá problema. Só traz transtorno. Então nós precisamos nos atentar para essa exortação do apóstolo Paulo, porque ela tem muito a ver com o contexto que vivemos. Tem muito a ver com a realidade a qual eu e você estamos inseridos. Como será o Brasil em 2032, em que, segundo os prognósticos, seremos maioria em meio às religiões? Qual será o nosso testemunho? Pelo que seremos reconhecidos? E nós temos, irmãos, em relação a esse tema da maturidade, um outro texto muito importante, que é o texto que eu gostaria de focar mais ainda nessa noite, para a nossa reflexão. Eu convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Esse texto da carta de Paulo aos Hebreus é uma introdução importante para a gente entender a importância de ouvir a palavra de Deus sobre o tema da maturidade. A carta de Hebreus nos falou sobre a importância desse tema. Agora nós vamos perceber aqui no apóstolo Paulo, na carta à igreja de Colossos, carta de Colossenses, o que o apóstolo Paulo compreende e nos ensina sobre maturidade. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Se encontrou, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você. O qual nós anunciamos, Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aqui o apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã, quando fala sobre perfeição, quando ele fala que precisamos apresentar todo homem, ou seja, todo ser humano, homem e mulher, perfeito em Cristo, o que ele quer dizer? A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para
essa expressão é a palavra grega teleios. Teleios não tem a ver com perfeição no estado de ser completo, de ser plenamente realizado, plenamente finalizado, um estado absoluto. A palavra teleios não quer dar esta conotação. A palavra teleios tem mais a ver, e aí eu acho que fica muito mais claro para nós, tem a ver com um contrário a uma criança. Tem a ver com algo que é contrário a algo que é infantil. Ou seja, teleios é aquilo que está no oposto daquilo que é infantil. Ou seja, alguém maduro, é alguém que já está avançado, é alguém que passou de um estágio inicial. Alguém que já está avançando. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, que nós precisamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. E aqui eu quero que quando você leia o texto, você compreenda. Apresentemos todo homem maduro em Cristo. O apóstolo Paulo quer nos dar a noção de maturidade, não a noção de perfeição, porque se fosse perfeição a gente já ficaria em crise com o texto, né? Porque eu e você só seremos perfeitos na glória. Só teremos um corpo incorruptível na glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estamos avançando num processo de crescimento. E o apóstolo Paulo está falando aqui que é aquilo que ele se afadiga, aquilo que ele se desgasta, aquilo que ele gasta suas forças, é em relação a tornar tanto ele quanto o corpo de Cristo mais maduro em Cristo. Mas precisamos fazer algumas perguntas para o texto, para que o texto ganhe mais profundidade para nós. Você está preparado para um alimento sólido nessa noite? Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Estão comigo? Que bom que você está comigo. Que bom que você está ligado comigo. Porque a palavra de Deus tem um alimento rico para mim e para você nessa noite. Primeiro precisamos perguntar, meu irmão e minha irmã, o que é maturidade? Se o apóstolo Paulo está falando sobre maturidade, precisamos compreender o que é maturidade e de que maturidade o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Que maturidade é essa? Precisamos compreender a essência dessa maturidade que o apóstolo Paulo está falando para nós como igreja. Nós temos alguns tipos de maturidade. Temos, por exemplo, a maturidade física, que é ter um corpo desenvolvido, saudável. Com o tempo, o nosso corpo vai alcançando a nossa maturidade física. Nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais fortes, aprendemos a andar, nosso corpo vai se desenvolvendo, aprendemos a fazer força e alcançamos um estágio maduro, em que o nosso corpo ele para de desenvolver e fica num estágio maduro. Existe a maturidade física. Existe também a maturidade intelectual. Você, se desejar, pode desenvolver e se tornar cada vez uma pessoa mais madura intelectualmente falando, estudar mais, ser uma pessoa e ter uma mente mais disciplinada, ler bons livros, crescer em conteúdo, isso você pode buscar. Podemos também ter, e é muito importante, uma maturidade moral, saber discernir o que é certo e o que é errado, não é assim? A criança, você vira para ela e fala assim, não põe o dedo na tomada, o que ela faz? Põe o dedo na tomada. Porque ela não sabe discernir ainda, não tem maturidade para discernir o que é certo e o que é errado. Ó, filho, não pega isso. O filho vai lá e faz o quê? Pega aquilo que o pai falou para não fazer. Porque não tem discernimento moral. Mas quando crescemos, nós aprendemos o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que é certo e o que é errado. Isso você pode adquirir essa maturidade. Existe também a maturidade emocional. Você aprender a ter uma personalidade e as suas emoções equilibradas. Algumas pessoas conseguem desenvolver essa maturidade de forma individual. Você consegue desenvolver isso tranquilamente. Você é uma pessoa centrada, você é uma pessoa que não deixa se controlar pelas suas emoções. Mas talvez você pode ter a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra que vai te ajudar a controlar as suas emoções e a alcançar essa maturidade emocional. Mas será que é dessas maturidades que o apóstolo Paulo está falando comigo, com você? Essas maturidades que eu falei são importantes, você buscar para a sua vida, fundamental. Mas do que o apóstolo Paulo está falando para nós? Por que o apóstolo Paulo fala que aquilo que ele se esforça, que ele se desgasta, é para apresentar todo ser humano maduro em Cristo?
Por que esse é o grande foco dos esforços do apóstolo Paulo? Porque aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma maturidade específica. Ele está falando sobre a maturidade espiritual, aquilo que falamos na introdução da mensagem. E ele está falando sobre isso porque ele chama essa maturidade espiritual de maturidade em Cristo. Percebe aí no seu texto? Precisamos apresentar todo homem maduro ou perfeito em Cristo. Ele está falando sobre um estágio avançado em Cristo. Um estágio que está conectado com Cristo. Isso é, ter um relacionamento maduro com Cristo. O apóstolo Paulo define que os cristãos, para ele, um cristão deve ser um homem ou uma mulher em Cristo. Não dentro de Cristo, como um instrumento dentro de um guarda-roupa, como uma ferramenta numa caixa, mas como os ramos que estão na videira. Os membros estão no corpo, estão unidos em Cristo. Estão unidos na videira. Então eu e você, que se queremos ser maduros, é vital que tenhamos uma conexão orgânica com Cristo, como uma videira e seus ramos. Assim como o Evangelho de João no capítulo 15 fala sobre a videira e os ramos. Fala sobre os ramos que não dão fruto, acontece o quê? Acontece o quê? Poda. Mas os que dão fruto, ele trata para que dê ainda mais fruto, porque estão em Cristo, ligados na videira. Estar em Cristo é ter um relacionamento de forma pessoal, vital e orgânica, ou seja, é um relacionamento que é fundamental para a minha existência. Ser maduro em Cristo é perceber que em Jesus eu tenho sustento, alimento da minha vida, que se eu estiver fora dele, eu não presto para nada mais a não ser cortado e lançado no fogo, segundo as Escrituras nos diz. O apóstolo Paulo está nos dizendo que precisamos ter essa maturidade. A maturidade passa por um relacionamento maduro com Cristo. Não existe maturidade espiritual sem um relacionamento com Cristo. Não existe maturidade espiritual sem um relacionamento profundo, vital com Cristo. Sem você estar ligado a Ele e nada mais. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Precisamos viver nessa direção. Maturidade é viver em adoração, em confiança, em amor e obediência a Cristo. É estar conectado e ligado vitalmente e organicamente a Ele. Mas eu posso fazer uma outra pergunta para a gente refletir sobre esse texto. Se entendemos que maturidade o apóstolo Paulo está falando, talvez você possa estar se perguntando, então, pastor, beleza, para ser maduro e essa maturidade que o apóstolo Paulo fala, eu tenho que viver em Cristo, ligado a Ele, conectado a Ele. Mas como que eu me torno maduro? Como que eu e você podemos nos tornar cristãos maduros, discípulos e discípulas radicais, maduros? E aí uma coisa é muito importante. Se maturidade tem a ver com relacionamento com Cristo, nós nos tornaremos maduros à medida, presta atenção nisso aqui, à medida que a nossa visão de Cristo for clara e profunda. Nós nos tornaremos mais maduros, iremos amadurecer, à medida que vamos conhecendo cada vez mais com clareza e profundidade a Cristo. Mas sabe qual é o problema nesse negócio, meu irmão e minha irmã? É que existem muitos Cristos sendo oferecidos pelo mundo. Existem muitos estereótipos de Cristo sendo exposto pelo mundo. Existem muitas caricaturas de Cristo sendo exposto pelo mundo. Você acha que é Cristo, mas você pega um aspecto da pessoa de Cristo e cria uma caricatura focalizando aquilo e fala, Cristo é isso. Uma caricatura é isso, você pega um detalhe de uma pessoa e enfatiza.
Existem muitas caricaturas de Cristo sendo exposto na nossa sociedade, porque revela a nossa sociedade que não sabe lidar com o todo, apenas com fragmentos. É a geração caixa de promessas. Você lembra da caixa de promessa? Você já teve uma caixa de promessa na sua casa? Eu já tive várias. A casa da minha avó estava na porta, assim, a caixa de promessa. Você entrava na casa dela e fazia, tirava uma promessa. E a gente foi educado biblicamente pela caixa de promessa. Só que a caixa de promessa só tem o quê, irmãos? A caixa de promessa só tem promessa. Então, tudo que você tirava ali enchia o seu coração. Olha que, nossa, que promessa maravilhosa. E eram promessas maravilhosas mesmo. E você pegava o versículo da caixa de promessa e ficava, oh, que bênção. Mas a Bíblia tem tantas outras coisas e tantas outras expressões e tantos outros elementos do caráter da pessoa de Cristo que eu e você precisávamos conhecer e entender com clareza para amadurecer, e muitas vezes nós negligenciamos esses aspectos. Existem algumas caricaturas. Existe a caricatura do Jesus capitalista, o Jesus que tudo para ele se resume em dinheiro. E aí você vai ouvir discursos como eu já ouvi, de que Jesus tinha 12 discípulos. Então, porque tinha 12 discípulos, você tem que dar 12 mil reais aqui na igreja. Então, as pessoas que saíram do deserto ficaram 40 anos andando no deserto. Então, por isso, você tem que dar 40 reais ou 40 mil reais aqui na igreja. Então você vai ver discursos de caricaturas e que qualquer número que aparece na Bíblia é para te fazer entregar esse dinheiro. Então existe essa caricatura do Jesus que é feito para cumprir os meus desejos, que é feito para realizar aquilo que eu quero, os meus projetos pessoais, para me dar vitória em tudo que eu quero. Existe também a caricatura do Jesus político. O Jesus político de esquerda, o Jesus político de direita. Então você vai ver caricaturas e só Jesus era de esquerda, por isso, 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 isso. Não, mas Jesus era de direita, por isso, 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 isso. E aí você começa a criar caricaturas de Jesus, tirando aquilo que não me agrada, mas aquilo apenas que enche meu coração, eu faço a minha caricatura. Você vai ter também o Jesus popstar, aquele Jesus que é dos famosos, né? E a gente viu uma onda recente, todo famoso é evangélico, não é assim? Neymar é evangélico, baita testemunho Neymar, né? Vários outros famosos evangélicos, até no BBB estão fazendo culto, né? Até no Big Brother Brasil estão fazendo reuniões de oração, são evangélicos, seguindo o Jesus popstar, o Jesus pop, o Jesus bacana, o Jesus legalzão, que é outra caricatura de Jesus, o Jesus boa praça, o Jesus que nunca vai nos dar uma palavra de repreensão, sempre vai ter uma palavra legalzona, o Jesus que sempre vai chegar perto de mim com uma palavra bacana, tá pecando, fica tranquilo irmão, continua nessa, tá legal. Está fazendo algo que desagrada o Pai? Não, fica em paz, a graça, vai dar tudo certo, você está debaixo da graça. E começa a distorcer Jesus, criando caricaturas daquilo que Jesus não é. Mas por que, meu irmão, minha irmã, essas caricaturas reverberam tanto? Por que essas caricaturas que expus aqui, tantas outras você pode destacar, tem tanta adesão? Por quê? Isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque nós, como discípulos de Jesus, cada dia que passa, conhecemos pouco menos, da revelação de Jesus através da palavra. Isso não é eu que estou falando, os profetas já destacaram isso, que o meu povo perece porque falta conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Conhecimento da revelação de Deus. E em Jesus nós temos a revelação plena de Deus Pai. Jesus mesmo diz, quem vê a mim vê o Pai. Então em Jesus nós temos a revelação plena através da palavra que você tem na sua mão, que você tem no celular, que você tem no seu computador. A palavra que você tem acesso em inúmeras versões, em inúmeras línguas, com inúmeras ferramentas para você aprender mais, para você se aprofundar mais. Mas essas caricaturas reverberam tanto, porque a cada dia mais estamos conhecendo menos
nos esforçando menos para conhecer a palavra de Deus? Aqui nesses 3 anos, uma palavra importante também de exortação para a vida da igreja. Aqui nesses 3 anos que estou aqui na igreja, fizemos estudos bíblicos, fizemos cursos de ensino da palavra, fizemos escolas de liderança. Infelizmente, a adesão foi pequena. Mas eu tenho certeza que os irmãos que estavam aqui nesses momentos foram extremamente edificados e amadureceram na palavra. Mas por que isso acontece? Por que quando temos um espaço de profundidade na palavra, um espaço de conhecer mais a palavra, deixamos para segundo plano? E aí eu preciso falar uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Não tem outro caminho. Não existem atalhos. Se eu e você queremos ser cristãos, discípulos e discípulas maduros, não terá outro atalho, a não ser o caminho de você se esforçar em conhecer mais de Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Por isso que muitas vezes eu e você pegamos os atalhos da religião, os atalhos das caricaturas de Jesus. Por isso que muitas vezes trilhamos esses atalhos. Vamos para esses atalhos que são caricaturas de Cristo, porque não conhecemos quem é Cristo plenamente, a sua essência. Não conhecemos o poderio dele. Não conhecemos a plenitude dele. Se queremos tratar isso, se queremos amadurecer espiritualmente, precisamos renovar a nossa visão de Jesus Cristo. E um dos textos que eu quero expor aqui para a gente abrir de forma clara quem Jesus é, um dos textos clássicos sobre a cristologia, que é o estudo sobre o estudo de Cristo, é o livro de Colossenses. Você está aberto aí em Colossenses ainda, capítulo 1? Agora eu quero que você volte um pouquinho no versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Aqui nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, um texto lindíssimo, em que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre quem é Cristo. Vai expor um texto cristológico maravilhoso. Escute com muita atenção, olhe para a sua Bíblia, escute com muita clareza o que o apóstolo Paulo nos revela sobre Cristo, a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra maravilhosa? Nós acabamos de ler, meu irmão e minha irmã, um texto lindíssimo, do apóstolo Paulo escrevendo com as melhores palavras que ele poderia descrever quem é Cristo. E aqui nesse texto nós percebemos que Jesus, ele possui uma dupla soberania. Jesus, segundo a carta de Colossenses, é o cabeça da igreja. Mas Jesus também é o cabeça e Senhor do universo. Eu vou repetir, meu irmão e minha irmã. Jesus é Senhor do universo e da igreja. Jesus, ele é Senhor. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas caricaturas de Cristo. Nos
fazemos do Senhor do universo, fazemos do Senhor da igreja um instrumento de conquistar aquilo que eu desejo. Fazemos do Senhor da igreja e do Senhor de toda a criação, de todo o cosmos, um instrumento dos meus desejos políticos. Fazemos de Jesus o Senhor do universo, o Senhor e cabeça da igreja, um cara legalzão que só fala o que me agrada. Mas Jesus não é isso. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor do universo. Ele é soberano. Sobre Ele e nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível, é a imagem visível, clara, transparente de um Deus invisível, é a revelação plena dEle. Nele foram criadas todas as coisas. Como que eu e você podemos fazer desse Deus, do Deus que adoramos, o Senhor Jesus Cristo, um instrumento para os meus desejos? Como que diminuímos esse Deus? Diminuímos porque nos falta conhecer quem Ele é em plenitude. E eu tenho um conselho para você, meu irmão e minha irmã. Se afaste das caricaturas de Jesus. Fique longe das distorções que o mundo e que às vezes a própria igreja, com I minúsculo, faz de Jesus. Não limite Jesus às suas posições políticas, seus desejos, seus anseios. Se eu e você continuarmos a enxergar Jesus dessa forma, sabe o que vai acontecer? Iremos permanecer imaturos espiritualmente. Não tem atalho, meu irmão e minha irmã. O que eu estou falando aqui para você, ou é ou não é. A palavra de Deus diz, seja minha palavra sim, sim, ou não, não. E aqui é assim, ou você é ou não é. Se continuarmos enxergando Jesus às nossas maneiras, seremos imaturos espiritualmente. Mas tem uma saída para isso. Tem um caminho para nós como igreja. Que sempre falo isso aqui, quando prego, não prego só para você, prego para mim. Essa palavra não apenas vai, mas ela toca aqui também. A cura dessa imaturidade, meus irmãos e minhas irmãs, é a busca intensa e sistemática pela palavra de Deus. É nos deleitarmos e buscarmos e meditarmos na palavra dia e noite, constantemente. É termos a Bíblia, como John Wesley disse, eu sou um homem de um livro só. A Bíblia. E olha que John Wesley era um cara que incentivava a leitura, o estudo, um cara estudioso que estudou em Oxford. Mas ele tinha essa frase famosíssima, eu sou um homem de um livro só. É esse livro, se eu não tivesse nenhum mais livro na Bíblia, tivesse no mundo, ficar só com a Bíblia, eu estaria satisfeito. Porque ali ele tem a maior preciosidade do mundo, que é a revelação do Deus invisível, em Jesus Cristo. É na leitura, meus irmãos e minhas irmãs, na meditação da palavra, que iremos conhecer a Cristo e crescer em maturidade. É no seu esforço, por isso que o apóstolo Paulo fala, e eu acho de muita perspicácia do apóstolo Paulo, ele deixar esse destaque lá no texto de Colossenses que lemos. Ele fala, para isso eu me esforço, eu me afadigo, ou seja, se eu e você queremos crescer em maturidade, se esforce, se dedique. Porque meu irmão e minha irmã não será suficiente se eu como pastor me esforçar para preparar esse sermão, para ler textos que vão me inspirar mais sobre essa mensagem, para buscar mais da palavra. Não será suficiente o esforço alheio do seu pastor. Ele é importante, eu me esforço intensamente para estimular vocês a crescerem em maturidade, para que eu também cresça em maturidade. Mas o meu esforço não é suficiente. Porque o apóstolo Paulo nos destaca que nós precisamos nos esforçar, nos afadigar, cansar, meu irmão, minha irmã. Você cansar, você colocar suas energias. Não, mas a gente
tem gastado energia em tudo, né? Menos na palavra de Deus. Às vezes a gente já chega até para o culto cansado, é uma realidade, não estou aqui apontando o dedo, não, estou falando da realidade nossa. Às vezes chega o domingo e a gente já está cansado, a gente até brincou quando chegou aqui na igreja, né, Patrícia? Nossa, o domingo passa rápido, né? Você pensa o dia para descansar, o domingo vai logo e você já está aqui para servir, porque realmente, nós chegamos no domingo cansados. E o domingo não é suficiente, porque a gente está gastando as nossas energias correndo atrás do vento. Estamos gastando as nossas energias, porque precisamos pagar as contas, precisamos do nosso sustento. Mas quanto dessa energia é gastada? Quanto do seu cansaço, do seu esforço é em relação à palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se desgastou pelo reino de Deus? Qual foi a última vez que você tirou um período das suas férias e doou para uma obra missionária? Qual foi a última vez que você doou sua energia plena, um dia da sua semana, um tempo, para servir o reino de Deus e espalhar o evangelho? Precisamos nos fazer essas perguntas sérias e começar a amadurecer na nossa postura. Porque se queremos ser discípulos e discípulas radicais, que vivem em maturidade, é preciso tomar posturas radicais. Por isso, como falei, no momento dos avisos, comece a repensar, comece a se planejar, para quem sabe você doar uma semana das suas férias para um trabalho missionário. Uma semana das suas férias para você ajudar na plantação de uma nova igreja. Em janeiro janeiro de 2019, em janeiro nós ficamos uma semana na cidade de São José do Calçado, no Espírito Santo. Eu coordenei, junto com a Federação de Juvenis, um projeto missionário com 120 adolescentes e jovens e pastores que estavam ali. Fomos para uma cidade que não existia igreja metodista. E fomos pregar o evangelho nas ruas, falando com as pessoas, conversando, com teatro, com músicas, com danças específicas preparadas pelos juvenis, com cultos numa quadra, numa escola. E no final desse ano, meu coração se alegrou intensamente quando conversei com meu pai, o pastor Jânio, que apoia esse trabalho lá em São José do Calçado, e ele me deu um testemunho de que de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, a semente que lançamos e nos desgastamos lá gerou um fruto e uma nova igreja foi plantada em São José do Calçado. Uma igreja frutificou, o reino de Deus que se espalhou e cresceu. Um lugar onde não tinha nada, porque jovens e adolescentes decidiram dedicar o seu tempo, se afadigar, para que outras pessoas pudessem amadurecer. Se desgastar para que outros irmãos e irmãs pudessem crescer em Cristo. E hoje nós temos uma igreja que já tem um espaço alugado para reuniões de cultos. E a igreja que começou através do projeto Casas de Paz, hoje é conhecida sobre a igreja que vive nas casas. Porque o povo e o carisma da igreja começou se reunindo nas casas. Que lindo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Eu fico feliz demais com um negócio desse. Eu fico feliz demais de ter tido a oportunidade de participar de um negócio desse. E eu quero te inspirar a você, se você já não teve uma experiência missionária, que tenham a experiência de você ter a possibilidade de se desgastar, de perder as suas energias, para possibilitar que outros irmãos e irmãs amadureçam em Cristo e se conectem com Cristo. Mas por último, eu preciso fazer uma última pergunta para o texto. Depois de entendermos o que é a maturidade, depois de percebermos como que nos tornamos maduros, uma outra pergunta precisa ser feita. Para quem esse chamado é direcionado? Porque você deve estar pensando aí, esse negócio que você está falando, pastor, de maturidade, isso é coisa para pastor, isso é coisa para evangelista, isso é coisa para missionário, isso é coisa para gente que tem tempo para gastar nisso. Eu não tenho tempo. Esse chamado é específico, pastor, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo largou tudo e foi. Isso aí é para alguns, é para outros, não é para todo mundo. Só que o texto que lemos desmente isso aí. Volta lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A qual nós anunciamos, advertindo a todo homem
e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou maduro em Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui, que o desejo dele é apresentar alguns homens perfeitos em Cristo, irmãos. Apresentar os pastores perfeitos em Cristo. Apresentar os missionários perfeitos em Cristo. Apresentar os evangelistas, os líderes de ministério perfeito em Cristo. Não. Todo homem perfeito em Cristo. Todo ser humano perfeito em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo faz questão de afirmar 3 vezes. Você reparou aí que ele afirma 3 vezes? Na Bíblia, quando uma expressão se repete 3 vezes, é uma estratégia literária para destacar alguma coisa, para dar ênfase. Então o apóstolo Paulo aqui está dando ênfase no todo. O apóstolo Paulo está enfatizando o todo homem. E por que ele está fazendo isso, hein? Por que o apóstolo Paulo destaca isso? Porque existia, meu irmão e minha irmã, na época do apóstolo Paulo, uma heresia que permeava a igreja de Colossenses. Era chamada a heresia de Colossenses, que era feito e foi desenvolvida por um grupo religioso chamado gnósticos. Os gnósticos criaram essa heresia que dizia o seguinte, que existiam 2 classes de cristãos. Os gnósticos infiltraram uma heresia no meio da igreja de Colossenses, dizendo que existiam 2 classes de cristão. Existia a classe comum, a ralé, o povão. Existia o povão dos crentes. Esse povão era unido pela fé apenas. Então existia o povão. Esse povão estava num lado aqui. Mas os gnósticos diziam que existia uma segunda classe. E essa segunda classe eram os cristãos de elite. E esses cristãos de elite eram unidos pela gnose, que quer dizer conhecimento. Então os crentes comuns só tinham a fé, mas não tinham conhecimento. E os crentes de elite, os maiores, os maiorais, né, os feras, eles tinham conhecimento. Só que o apóstolo Paulo vê isso e fala, nada disso. Nada disso. Eu me esforço para anunciar e advertir a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever isso, está rebatendo uma heresia do tempo da igreja de Colossos. E como eu disse, infelizmente, nos nossos dias não é diferente. Aí que está o negócio. Infelizmente, nos nossos dias não é diferente. A gente acha que existe certas classes, né? Ah, não, certas coisas é só para pastor fazer. Certas coisas é só para evangelista fazer. Ah, não, certas coisas é só para missionário fazer. Maturidade é coisa de pastor, de ministro, de música. Ou seja, sempre o outro. Eu fico aqui na minha, vou andando devagarzinho, não preciso me desgastar muito, porque isso aí é coisa para outro, né? Achamos que por ele ou ela ser uma liderança, ele deve se preocupar mais com o testemunho, porque ele está na posição de evidência, ele sim que deve se preocupar com o testemunho, com o seu caráter. Eu não, eu estou aqui vivendo de boa, tranquilo. E muitas vezes esse pensamento herético, como era a heresia de Colossenses, vai dominando a nossa vida. E aí a nossa maturidade espiritual e a nossa vida espiritual começa a ser leviana, irresponsável. E a nossa vida espiritual vira uma bagunça. Vira uma bagunça, porque somos irresponsáveis. Somos levianos com a palavra de Deus. Vivemos de promessa. Mas o apóstolo Paulo coloca para nós, esse chamado não é para uns, é para os outros. Ou para outros. O chamado da maturidade é para todos e todas. O chamado a estarmos maduros em Cristo não é para um ou para outro, é para todos que desejam viver em Cristo. É para todos aqueles que compreenderam que Jesus é o Senhor do universo. É o Senhor e cabeça da igreja.
Muitas vezes não levamos esse princípio a sério, porque na verdade falamos que Jesus é o nosso Senhor apenas de palavras. Porque quando Jesus é Senhor em nossa atitude, não há espaço para vivermos de forma leviana. Não há espaço para esperar apenas do outro, mas eu sempre me coloco à disposição para. É aquela velha história, né? Do crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas, né? Conhece, Márcio, o crente 6 horas? É o crente, 6 horas por mim? 6 horas por mim? Eu estou passando um momento difícil, 6 horas por mim? E o crente 6 horas vive a vida inteira pedindo para os outros orar para ele, para fazer as coisas para ele, mas ele mesmo nunca faz nada. Porque ele nunca deixou de ser criança, segundo o apóstolo Paulo. Ainda está no leite espiritual. Não desenvolveu uma vida de oração íntima com Deus. Não desenvolveu as práticas espirituais, do jejum, da leitura da palavra, da oração. Vai levando de forma leviana. E quando vamos levando de forma leviana, o que acontece, meu irmão, minha irmã? O inimigo começa a entrar na nossa vida. E começa a mudar a nossa vida. Em vez de crescer a estatura de Cristo, vamos perdendo força. Vamos perdendo a vida. Porque a palavra de Deus nos diz que se ganhamos a nossa vida, nós perdemos. O texto de Colossenses termina, eu já quero começar a concluir. Afirmando que é para isso que o apóstolo Paulo iria se afadigar com todas as suas forças. Que era nesse propósito que ele iria se desgastar. Que era nessa direção que ele iria gastar todas as suas energias. E eu quero falar isso para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que maturidade espiritual é para quem está disposto a se esforçar. Maturidade espiritual é para aquele ou para aquela que está disposto a se desgastar, a se esforçar. Maturidade espiritual não é coisa para crente preguiçoso. É para quem está disposto a se esforçar e se dedicar em conhecimento da palavra de Deus. Se queremos ser discípulos e discípulas radicais, se queremos extrapolar o limite de ser apenas membro, de apenas estar no hall, se queremos ser um discípulo radical, que influencia outros à maturidade, que se desgasta, que se esforça, que se dedica, para que você se amadureça e que outros amadureçam em Cristo, é preciso se desgastar, irmão, minha irmã. É preciso gastar o seu tempo. Sabe por quê? Porque o seu tempo você só gasta. Tempo você só gasta. Tempo não se compra. Tempo passou, já era. Como nós gastamos o nosso tempo de forma leviana. Como gastamos a nossa vida. E tempo é vida. Você está aqui há 1 hora e pouco, você gastou esse tempo, mas esse tempo que você está gastando aqui, eu tenho certeza, não pelo que eu falo, mas pelo que a palavra fala e diz, que a palavra que está sendo lançada com você, ela é viva e eficaz. Você acredita nisso? Amém ou não amém? A palavra que está sendo lançada sobre a sua vida, ela é viva e eficaz e vai gerar um fruto para a sua vida. Mas como nós gastamos e nos desgastamos de forma leviana? Como perdemos o nosso tempo e perdemos a nossa vida e vamos nos tornando mais imaturos? Eu quero te desafiar como igreja nesse mês de fevereiro, no começo desse ano de 2020. Quero te desafiar a você gastar mais o seu tempo, se desgastar mais a sua vida para ser um cristão mais maduro. E que você possa gastar também o seu tempo para levar outros cristãos à maturidade.
Porque somente aqueles que andam em maturidade podem levar outros à maturidade. Eu quero te desafiar a isso, como seu pastor, e te incentivar a isso. Comece a gastar mais o seu tempo com a palavra de Deus. Comece a apaixonar-se mais pela palavra de Deus. Coloque o alimento da palavra de Deus não como um tempo que sobra na sua vida, mas como uma rotina, uma disciplina da palavra. Que eu e você possamos ser cristãos e cristãs que caminham em maturidade e em Cristo. Em Cristo. Baixe a sua cabeça, vamos orar e falar com Deus. Vamos falar com o Senhor.